simbora pro estudo, gente. Simbora pro estudo. Mudando de tela aqui, eu corto depois na edição, tá? O que temos aqui então? Simulado 49, 18 de maio, 20 horas, toda terça-feira, 20 horas. O link fica aqui na descrição do vídeo, então o pessoal que não pega no ao vivo, faz o simulado aqui, depois faz o estudo com a gente aqui, né? Conosco aqui. Pois bem, o que temos aqui? Então, legislação, nós vamos fazer duas legislações. LDB, fizemos já, né? Porque a maioria já faz o simulado antes. Duas da LDB, duas da BNCC, porque são legislações que estão em todos os concursos. Lembrar vocês que a gente já fez tanta questão de diretrizes curriculares, desses documentos de ensino fundamental de 9 anos, que está até difícil de achar questões. LDB e BNCC tem muita questão para ser feita ainda, né? Porque são legislações enormes. Então, por isso, a gente vai dar uma intensificada aqui. No Telegram dessa semana tem BNCC também, tem LDB, porque tem mais questões que as outras, então nós vamos seguindo com essa ideia, tá? E autores. Essa semana seria dos autores da parte de cima da tabela, né? Na parte de cima aí, os autores que mais caem em concursos, mas também está uma dificuldade já em achar questões. No simulado da semana que vem nós estaremos completando 1.200 questões aqui, então já vai ficando difícil achar questões até da Thelma Vaz, que está muito presente, mas Thelma Vinha, Mantuan, Yves Delaterre, já está dificílimo de achar questões inéditas. Nós vamos começar a adotar uma política, ó, acho que no mês que vem, de repetir questões aqui, né? Não tem muito o que fazer. Hoje tem questão repetida já, né? Primeira vez que eu falo isso, que nós temos uma questão repetida aqui por conta do estudo. Bom, então essa semana são os autores que mais estão presentes nos concursos que está aqui no simulado. E o pessoal lá da parte de baixo, que menos está presente desse grupo de 18 autores, está lá no Telegram. E eu fiz também a inclusão de todos os autores que têm pelo menos dois concursos ou processos seletivos aí abertos. Então, peguei toda essa relação de autores, aí nós temos mais questões para poder fazer. Então, hoje aqui eu trouxe duas questões da Kishimoto. Lá no Telegram dessa semana também tem Kishimoto. E a Daniela Moura e a Terezinha Rios estão lá no Telegram essa semana também, com questões, tá? Então, preciso agradecer todo mundo que responde lá no Telegram, todo mundo que responde aqui, dá a chance da gente estudar. Esse simulado ficou, então, desse jeito. Duas de LDB, duas de BNCC, duas do José Contreras, uma do Laszlo Dobor, duas da Kishimoto e uma da Thelma Vaz, ok? Ficou assim configurado de acordo com esses autores, com essas questões que nós achamos, o Contreras especificamente, porque no simulado passado, né, falei que o pessoal foi muito mal na questão do Contreras, falei, então na próxima questão, recuperação contínua, né? Todo simulado que o pessoal vai muito mal em alguma coisa, no próximo simulado eu trago esse autor para a gente aprofundar, por isso que eu vou repetir uma questão do Contreras aqui, tá bom? Não no simulado passado. Mas vamos lá. Essa tela é a tela mais esperada do simulado agora, nunca vi que coisa, né? Todo mundo fica doido, mas quanto foi? Quanto foi a média do pessoal? Quanto foi a média do simulado? Como é que foi isso? Como é que não foi? Eu vou começar a pôr essa tela por último, né? Porque o pessoal gosta dessa tela agora, olha que coisa de doido. 6.4, gente. Quem fez 6, quem fez 7 está dentro da média. Muito bom. Excelente para quem está, né, aí no estudo. Quem fez, claro, 8 está excelente, bom mesmo. E aí em diante, tá? Então a média foi essa aí para vocês se basearem. Quem está começando agora, quem está estudando há algum tempo, quem está há muito tempo, a média é esta, tá? Obrigado por vocês terem respondido esse simulado. Bastante resposta já para a gente conseguir fazer. Em torno de meio-dia aí já tinha mais de 20 respostas. A gente posta na segunda-feira à noite e posta no grupo do Telegram cedo, na terça-feira. Por quê? Essa já é uma outra questão, né? Porque fazer simulado uma semana antes do estudo não tem sentido, né? Então é só pegar qualquer outro vídeo aí que tem no YouTube aí, aqui deste canal, e fazer o simulado. O interessante é quando você faz o simulado e faz a correção muito próxima do simulado, tá? Essa é a ideia. Por isso que eu não posto no domingo, no sábado, porque não faria muito sentido para o estudo, nessa forma que eu faço, tá? Então vamos ficar por aí. Quanto à repetição, é isso. Ontem mesmo eu postei um vídeo de questão repetida, agora eu vou postar uma questão todo dia, né? Todo dia eu posto uma questão de um vídeo repetido, porque o repetir faz parte. Repetir faz parte do estudo. Opa, se não. Repetir é uma parte importantíssima do estudo, tá? E o pessoal despreza. Ah, isso aí eu já vi, isso aí eu já sei, já fiz uma questão dessa. Quanto mais você repete,
mais rápido fica a sua velocidade para fazer aquele tema, aquele assunto, aquela questão, aquele autor. Então é isso, vamos repetir. E repetir as questões faz bem. Vou ver se eu faço o seguinte, eu vou postar todo dia uma questão ou outra aí, corto dos vídeos, como eu fiz ontem. Ontem eu fiz uma questão repetida lá, cortei para experimentar. Vou fazer mais dessas questões para que a gente possa sempre reviver o conhecimento. Hoje aqui tem uma questão do Contreras repetida, tá? E a gente vai ver por que eu repeti, tá ok? Concurso de Mauá. Na Thelma deveria ser melhor. Ah, o concurso de Mauá já foi, é isso? Ok, porque se for ainda me avisa aí que eu pego lá e coloco, mas acho que já foi, né? Então, sem mais a comentar, vamos para as questões. Duas de LDB, então a primeira, 2019, Fundatec, lá no Rio Grande do Sul. Essa questão ela é legal pra caramba, né? As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam nas seguintes categorias administrativas. Então, categorias administrativas. Como é que são as instituições? Públicas. Tem as escolas públicas? Ok. Entendidas ou criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Tranquilo. Tranquilo. Né? Existe escola pública? Existe, claro. Ok. São essas que são mantidas pelo poder público. Tem que tomar cuidado e ler até o final. Outra questão metodológica. A pessoa começa a ler pública. Ah, tem escola pública. E às vezes mudam aqui, né? Mantidas pelo poder privado, aí a coisa se complica. Então leia até o final. Mantidas pelo poder público. Ok. Então A1 tem aqui. A1 não tem aqui na nossa caixa de combinação. Metodologia é tudo aqui, né? Vai para a caixa de combinação, não está aqui, não está aqui. E está nas duas últimas questões. Então simbora. Existe escola pública e existe escola privada. Vamos ver se está certo isso. Assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas do direito privado. Tá bom, né? Bom, sem problema. Escola pública, escola privada, administrada pelo poder público, administrada por pessoas físicas ou jurídicas do direito privado. Tudo bem. Tá correto? Então a 2 está boa. Então 2 está boa, já elimina a 1 lá em cima. E agora eu fico sempre em duas, né? Sempre são duas questões. Aqui eu preciso saber se a 3 está correta ou se a 3 não está correta. Existem escolas públicas, escolas privadas e escolas comunitárias. Ai, 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 aqui sim. Eu fiz a faculdade faz algum tempo, faz tempo que eu não estudo LDB, né? E aí eu lembro de escola pública e privada, mas escola comunitária não era um tipo de escola privada? Pois é, e agora? Então, escola comunitária passou a ser uma incorporação da LDB, uma alteração recente. Escola comunitária pertencia aqui às escolas privadas. Existiam escolas públicas e privadas. Agora tem os 3 modelos, tá? Veremos a correção então. Antes, vamos ver como é que o pessoal respondeu. Exatamente isso, olha, 81% acertaram. E a fonte do erro aqui, 3 pessoas, foram exatamente nessa questão, achando que escola comunitária não é um tipo de escola. É um tipo, é uma categoria administrativa. Onde é que está isso? Lá na LDB, artigo 19. Públicas, mantidas pelo poder público, beleza. Privadas, mantidas pelas pessoas físicas ou jurídicas do direito privado, tá tranquila. E comunitária. Ontem, exatamente o vídeo que eu postei falava sobre isso. 2019 foi incluído. Então aqui foi incluído que as escolas comunitárias. E foi incluído também outros 2 parágrafos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá? Que elas podem ser confessionais ou filantrópicas. Eu gosto de fazer esse pedaço aqui com um esquema, né? Por exemplo, categorias administrativas, elas podem ser públicas, podem ser privadas e podem ser comunitárias, ok? Ok. E filantrópicas, tanto as privadas como comunitárias, podem ser filantrópicas, né? Escola pública não pode ser filantrópica, ok? E confessionais também, tanto as escolas privadas como as escolas comunitárias podem ser confessionais, tá? Então, para quem gosta de esquema, se assim, olha, entende mais, consegue aprender mais, é isso que está lá no artigo 19, uma alteração recente de 2019, a mesma coisa que eu fiz no vídeo ontem, olha, esta prova foi em 2019 e contemplou uma alteração que foi em 2019. Veja a importância e veja o cuidado que tem que ter, porque a legislação atualiza, toma cuidado, naquele ano já aparece questão com essas atualizações. É sempre bom estudar a atualização, rever, repetir o estudo exatamente na atualização. Tá
tá bom? Então tá bom. Repetindo o vídeo que eu fiz ontem, vamos para o segundo. A FCC é tão temida, a FCC, aqui não foi tão temida não, né? Tão temida a Fundação Carlos Chagas. A Lei de Diretrizes Básicas, em 2008, tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Lá em 2008, isso ficou obrigatório. Após a promulgação da Lei nº 13.415 de 2017, esse estudo, então o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, 2008 passou a ser obrigatório. E em 2017, o que aconteceu? Vamos lá para a alternativa A. Deixou de ser obrigatório. Deixa de ser obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados. Será que deixou de ser obrigatório estudar a cultura afro-brasileira e indígena? Acho que não, né? Então isso aqui não vai dar, né? Mantém-se obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. E agora, não? Acho que tá boa. Alternativa C. Mantém-se em todos os estabelecimentos de ensino básico, mas os conteúdos escolares de história são de livre escolha dos professores. Quer dizer que pode rasgar a BNCC então, né? Porque o professor pode escolher livremente os conteúdos de história. Pode escolher livremente como vai trabalhar os conteúdos de história, mas os conteúdos estão lá, né? Eu não colocaria livre escolha de professores, não. Alternativa D. Mantém-se obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio como tema transversal. Passou a ser tema transversal agora? História e cultura afro-brasileira e indígena? Sei, hein? Dá até para ficar na dúvida nisso daqui, não? Vamos para a última alternativa e eu tenho que sair daqui, né? Tem que sair da frente. Então vamos lá. Tornou-se desnecessário. Estou apagando aqui. Tornou-se desnecessário, uma vez que a cultura afro-brasileira e indígena está devidamente assimilada no currículo escolar. Então é desnecessário a cultura afro-brasileira e indígena, porque ela já está assimilada no conteúdo escolar? Será que é isto? Bom, acho que não, né? Acho que a dúvida podia ser entre a B e a D, ou seja, manteve-se obrigatório, ou é um tema transversal? Será que virou um tema transversal? Acho que não, né? Acho que a alternativa correta é a alternativa B. Deixa eu voltar aqui. A alternativa B. Ela mantém-se obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio público e privados. Ok? Então vamos lá. Tá me acusando aqui que eu estou pipocando na internet. Como é que o pessoal foi? O pessoal acertou essa questão. O pessoal acertou. 100% acertaram. Não é que o pessoal acertou. Foram muito bem. Todo mundo acertou. Todo mundo. Tá? Essa questão era um pouco engraçada, porque a Fundação Carlos Chagas é temida, né? Olha, é difícil as provas da Fundação Carlos Chagas. Essa questão especificamente vocês foram bem, tá? E aqui é o artigo 26A, que tornou obrigatório lá em 2008, e essa lei citada, a lei número 13.415 de 2017, a lei que alterou o ensino médio, não tem nada a ver com isso, não mexeu com isso. Então é uma coisa curiosa, porque aqui na pergunta a Fundação Carlos Chagas vem falando uma coisa, né? Olha, tal coisa, e lá na questão pede outra. Não tem nada a ver com essa lei 13.415, nada a ver, não mexeu com esse assunto. Foi a lei que alterou o ensino médio, tá? Então é isso. Bom, vamos embora para outra questão então. Agora vamos sair da LDB. Então tá aqui, né? Foi alterado em 2008, tornando obrigatório, ponto final. Vamos para a BNCC então. 2020, hein? Recente, considerando os marcos normativos em conformidade com as competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o ensino religioso deve atender a alguns objetivos, exceto... Olha aí, então é para procurar a alternativa errada, ok? Exceto, então, para procurar a alternativa errada. Vamos lá. Alternativa A. Ensino religioso é o assunto, ensino religioso, não perca. Ele deve fazer o quê? Qual é o objetivo? Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebido na realidade dos educandos. Sei. Vamos para B.
deve propiciar o conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos. Essa alternativa está boa, mas eu estou procurando uma que não seja. Se eu estou procurando uma que não seja, exceto então essa aqui, não conseguiria marcar, né? Alternativa C. O ensino religioso deve fazer o quê? Deve desenvolver as competências e habilidades que contribuam para a decisão religiosa da sua vida. Você, na escola, você vai ter que tomar a decisão religiosa da sua vida. Aqui não dá, aqui chutou o balde. Aqui não dá, né? Essa não podia. Se ela está errada, então é ela que nós temos que marcar. Vamos ver a última? O ensino religioso deve contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Tá boa também. Se tá boa, não pode ser, porque eu estou procurando o exceto. O exceto é a errada. E a errada é realmente a alternativa C. Ok? Então é isso. Fica muito difícil quando você trabalha com o cérebro na negativa, né? Você quer achar correta e não é para achar correta aqui. É para achar a alternativa errada. Decisão religiosa da sua vida na escola? Não. Né? Como é que o pessoal respondeu? Foi bem, 75%, tá tranquilo. Onde o pessoal errou? Lá em cima, na A. Propiciar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos. Tudo bem, mas isso aqui está correto. Então a pessoa olhou para A e falou, não, isso aqui está bom, é esta aqui. Não, se está bom não é para marcar, tá? Porque é o exceto aqui. Muito bem, como é que é esta questão lá na BNCC, hein? Essa questão é o seguinte. O ensino religioso está lá na página 434, dá um trabalho para chegar lá, né? Ensino religioso deve atender os seguintes objetivos. São 4, ó. A, B, C e D. 4 objetivos, ok? E qual que foi a tática? Foi que no objetivo C, olha, os 3, o A, B e o D foram copiados. E lá no C, tá? Desenvolver competências e habilidades de modo que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares da vida. E aqui era decisão religiosa da sua vida. Não é. É desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre as perspectivas religiosas e seculares da vida. Essa é a diferença da redação. Não tem nada que tomar decisão sobre a sua vida religiosa na escola, tá? É um assunto polêmico, ensino religioso, por isso que eu gostei da questão, trago aqui sempre, porque ensino religioso, na LDB, na Constituição, na BNCC, é sempre polêmico e é sempre bom tomar cuidado, né, para o estudo. Bem, a última de legislação, a segunda de BNCC. Cotemax 2000. Né, você já olha e fala, nossa, que questão enorme, não faz isso. Porque se você faz isso, você já, né, o lado direito começa a falar, olha que questão enorme, você já tende a ir com preguiça, a marcar qualquer uma, então presta atenção e vai embora. As competências gerais, lembra das 10? 10 competências gerais da educação básica contidas na BNCC, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, infantil, fundamental e médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. E aí vem o que precisa fazer, aumentar o tom de voz, né? Assinale a alternativa que não se configura como competência geral, não está entre as 10. Lembra das 10 competências gerais? Não está entre as 10 da BNCC. Vamos lá? Qual que não está? Valorizar e fruir. Quando a gente fez BNCC, a gente sempre fala nesse verbo, fruir. Presta atenção no fruir. Fruir as diferentes manifestações artísticas, culturais, das locais, das mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artística cultural. Tá boa, né? Alternativa B. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. A gente sempre fala, olha, criar às vezes complica a sua vida, né? Mas tá lá. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Lembra da história? Alguma coisa? Tá? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Tudo parece bom, né? Vamos para C. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Parece boa. Vamos para D. Não achei nada errado aqui, né? Porque é o não que eu procuro. Utilizar essencialmente a linguagem verbal. Utilizar essencialmente a linguagem verbal. O que importa é falar, gente. É isso? Bem como conhecimentos da linguagem artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações. Partilhar informações vai ser só por conversa, então é isso? Aqui ficou ruim. Esse essencialmente é aquilo que a gente fala, dá um tom de redução. Né? Essencialmente linguagem verbal, mas e a escrita? E a gestual, como é que faz? Então aqui ficou ruim essa alternativa, né? Bom, vamos para a última, né? Bom, aqui vamos terminar a leitura. Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, mas só com linguagem verbal. Por isso que ficou reduzida aqui a possibilidade. A última aqui, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Tá bom também, né? Então essa aqui que ficou muito esquisita, essa alternativa, né? Isso, verbal e não verbal, exatamente aí, Tainá. Muito bem. Então essa é aquela nossa regra. Quando reduz a possibilidade, né, você acaba estragando a alternativa, que é este o caso aqui, tá bom? Bom, 70% vocês responderam bem, a maioria foi bem, 14 pessoas foram aqui, quando eu corrigi, né? Quando eu peguei as questões. E o valorizar e fruir, eu sempre falo, olha, esse verbo tá lá, fruir. Então, às vezes, se a pessoa não está acostumada com a BNCC, fala, fruir, que coisa esquisita, tá lá, tá lá. Onde que tá? Aqui são as 10 competências. O que a Contemax fez? Contemax pegou a competência 3, a 5, a 8 e a 10 e copiou exatamente como elas são. E pegou a 4 e distorceu. Olha, utilizar essencialmente a linguagem verbal. Como que é o original? A competência 4. Utilizar diferentes linguagens. Verbal, né, oral ou visual motora, como libras de escrita, corporal, visual, sonora e digital. Tá? Então, aqui fez esse remendo distorcido aqui nessa competência 4. Então, fica gravado, né? Quem errou essa não é essencialmente linguagem verbal, não. São as diferentes linguagens, ok? Muito bem, então passando para a próxima. Agora entramos no mundo dos autores. E agora vem José Contreras. Foi muito baixo o acerto no simulado passado, então a gente trouxe ele com 2 questões aqui, tá? Essa é inédita. Capítulo 3, ao apresentar os valores... VUNESP, tá? Agora é VUNESP. Ao apresentar os valores da profissionalização e a profissionalidade docente, Contreras faz referência ao compromisso do professor com a comunidade. Na próxima questão vamos estudar bem a fundo isso. A esse respeito, ele enfatiza que a educação não é um problema da vida privada dos professores, problema pessoal, né? Mas uma ocupação social, uma ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente. Opa, e como não somos, né? Isso obriga a que as práticas profissionais não se constituam como isoladas. Aqui eu faço o que eu quiser, quem manda sou eu, não é assim, né? E sim como compartilhadas. Essa é a ideia do Contreras. Dessa forma, para Contreras, a dimensão ética pode alcançar sua dimensão adequadamente somente quando que o professor, né, vai alcançar essa dimensão ética. Lá na família só, não dá, né? Não dá. Aqui está acabando de falar, gente. Olha, não é um problema da vida privada. Onde é que fica a família? Lá na vida particular. Então não podia ser isto. Tá? Quando que ele vai exercer, vai alcançar a dimensão ética? No campo da teoria. Como que é isso no campo da teoria? Só lendo? Não. Nos contextos sociais públicos. Parece bem melhor, né? No domínio da política partidária. Então o Contreras vai falar o seguinte, ética só dentro de política partidária. Não dá. Veja que está muito ruim. Vamos para a última. Ele vai alcançar a dimensão ética na esfera da vida pessoal de cada sujeito. Mas aqui ele está falando, gente, a educação não é um problema da vida privada. Ele já está falando, não é da vida... E aqui vai falar que é na esfera da vida pessoal de cada um? Não. Então essa aqui
só pode ser a C. Tava muito voltada, né? Tava muito voltada, e inclusive com a ajuda aqui do enunciado, da citação literal, olha aspas aqui, com a citação literal do Contreras, foi isso que a VUNESP fez. Como é que vocês foram nessa? 70%, um grupo bom, acertou. Onde foi a fonte do erro? Olha aqui, gente, isso é falta de prestar atenção. Na esfera da vida pessoal de cada sujeito. Se ele acabou de falar que a educação não é um problema da vida privada, tá? Então não podia jamais ser no âmbito familiar e na esfera do domínio pessoal. Se não é na vida privada, é na vida pública, tá? Então, por isso que está aqui nos contextos sociais públicos. Onde o Contreras fala isso? Lá na página 88, ó. A educação não é um problema da vida privada dos professores, mas uma ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente. Isso obriga a que as práticas profissionais não se constituam como isoladas, e sim partilhadas. Somente nos contextos sociais públicos a obrigação ética pode alcançar a sua dimensão adequada. Ok? Então, para o Contreras, é lá no público é que a dimensão ética consegue se realizar. Ok? Pois bem, gente, então vamos agora para a segunda do Contreras. Não bastava uma, duas agora, né? Vocês foram bem na primeira, vamos ver esta. VUNESP 2019. Autonomia profissional. Essa questão nós fizemos no Telegram, lá no comecinho do ano, tá? A autonomia profissional dos docentes desenvolve-se de forma consciente e explícita no contexto das relações de proximidade e distância com a sociedade variada e complexa. Com relação à autonomia profissional, Contreras apresenta 3 modelos, vamos estudar os modelos, de professores, sendo que o modelo de profissional intelectual crítico em seu compromisso com a comunidade. Então, o profissional crítico, lá no tratamento dele com a comunidade, o que ele tem que ser? Vamos para a alternativa A. Ele busca negociação e o equilíbrio entre os diferentes interesses sociais, interpretando o seu valor e mediando política e prática entre eles. Eu gostei quando vi essa questão da palavra mediano, achei boa essa questão. Vamos para B. O intelectual crítico, ele defende os valores para o bem comum, justiça, igualdade, tem que defender, claro, participando de movimentos sociais pela democratização. Eu, quando eu fiz, achei esquisita essa, hein? Ele vai participar de movimentos sociais? É isso que é o intelectual crítico? O intelectual crítico tem que participar de movimentos sociais? Eu não sei, mas eu não fui nessa, na verdade, quando eu fiz essa questão, né? Vamos para C. Ele luta pela despolitização da prática docente, e aqui chutou o balde, né? Despolitizar a prática docente, todo mundo sabe que todos os autores críticos falam da nossa prática politizada. Não, aí não dá. Aceitando as metas do sistema e preocupando-se com a eficácia e a eficiência. Olha as palavras do neoliberalismo aqui, não daria, né? Essa não daria mesmo. Vamos para D. Deixa eu tirar aqui uma tela que está atrapalhando. Vamos lá. Melhorou. Alternativa D. O intelectual crítico, no seu compromisso com a comunidade, ele prioriza a pesquisa e a reflexão sobre sua prática docente, envolvendo-se de forma comedida, olha a redução, nas questões sociais que interferem em sua atuação. Deu essa reduzida aqui, deixa eu até diminuir aqui um pouquinho, deu essa reduzida aqui, pode saber que tem coisa errada, né? Não dá também. Alternativa E. Ele recorre aos recursos técnicos disponíveis para solucionar os problemas profissionais e alcançar os resultados esperados pela população. Recurso técnico é isso que vocês acabaram de postar no chat aqui, né? Dá uma noção, usa os recursos técnicos, tem que usar todos os recursos disponíveis, né? Não só os técnicos. Então aqui eu não saí da frente, vou sair, olha, recursos técnicos para solucionar os problemas. Só os recursos técnicos é muito pouco, então não dá para ir. Bom, na dúvida entre A e a B, eu honestamente fui na A, né? E a alternativa correta é a B, ok? Porque para ele, um profissional crítico, ele tem que participar de movimentos sociais. Eu não conhecia o Contreras, a primeira vez que eu fiz questão dele lá em janeiro, no Telegram,
falei, nossa, não fazia nem ideia do pensamento desse autor, tá? Como é que vocês foram? Olha, veja como é o negócio, né? Já caiu para menos da metade, exatamente por conta dessa questão. E lá no Telegram, quando foi feita essa questão, lá em janeiro, veja que a alternativa correta, que é a B, também não teve este mar de respostas certas, não. Lá em janeiro o pessoal foi na D, olha. Aqui também foi muita gente na D. Veja como as questões se repetem e vale a pena fazer questões repetidas. Olha, tanto é que eu marquei aqui, a minha ficou em vermelho, aí eu fui na A quando eu fiz, né? Porque eu falei, que isso, participar de movimentos sociais? Ninguém vai propor isso. Propôs sim. Então, a fonte do erro foi exatamente essa agora, olha. Dessa vez eu não fiz, eu não estou no meio desses 6 aqui, tá? Mas aqui no Telegram eu estava no meio dos 27% que fez o erro aqui, né? Porque eu achei participar de movimento crítico, tá esquisito isso. E eu gostei da prática, da palavra busca negociação, né? É o crítico, não é. Vamos ver o que o Contreras fala agora. Agora vamos para o estudo dele, tá? Imagina que... Aí que tá a questão também, né? Foi bom você pôr isso no chat. Aí que tá a questão também, né? O pessoal, acertei 8, então você aprendeu pouco, né? Porque se você acertou 4, você aprendeu 6 questões. Eu, por exemplo, quando vi no Telegram a primeira vez essa questão, falei, o quê? Esse autor tá propondo participar de movimentos sociais pela democratização? É a proposta dele, ué. Tá? Bom, então, como que fica isso? Vamos lá. Aqui está uma parte que eu sempre falo para vocês, né? Quando aparece um quadro, quando aparece um destaques, fiz até um vídeo disso aí, destaques no texto. O que é destaque? O autor fala, olha, presta atenção nisto, né? E ele põe uma tabela bidimensional aqui, tá? Para a gente poder ver os modelos de professores. Então, o que eu fiz aqui? Didaticamente, vamos dividir essa tabela. Vamos lá. Então, aqui está a resposta correta, intelectual crítico, que é o terceiro modelo, tá? Defesa de valores para o bem comum, participação em movimentos sociais. Está aqui sim, olha. Está aqui sim, está aqui. É o que ele propõe sim, eu nunca tinha lido isso nele, né? Bom, o que ele propõe? Então, 3 modelos de professores, tá? Está aqui, 3 modelos de professores. O especialista técnico, esse que resolve os problemas com técnica, o profissional reflexivo e o intelectual crítico. Então, para ele, o modelo ideal não é esse profissional reflexivo, é o intelectual crítico. Olha a denominação, né? Bom, junto com isso, ele coloca 3 dimensões. A competência profissional, o compromisso com a comunidade e a obrigação moral, certo? Ele faz isso dividindo, então, numa matriz. O especialista está aqui, tem uma obrigação moral para ele, tem um compromisso com a comunidade, tem uma competência, o profissional reflexivo do mesmo jeito e o intelectual crítico do mesmo jeito, tá? E aí o que ele faz? Ele preenche essa matriz e coloca lá embaixo ainda qual seria a concepção de autonomia desses 3 profissionais. Porque o livro dele é ligado à autonomia dos professores. Então ele vai dizer o seguinte, o que o especialista entende como autonomia? O que o profissional reflexivo entende como autonomia? E o que o intelectual crítico entende como autonomia? E faz esta tabela. Esta é a finalização daquela tabela. Essa tabela está aqui, eu vou deixar, não deixei ainda, esqueci. Vou deixar no link aqui do simulado para que vocês tenham uma olhadinha, tá? Aqui tem todas as características. Olha, o especialista técnico, qual é a obrigação moral, né? Qual é a concepção da autonomia dele, tá? Ele entende que a autoridade unilateral de especialista. Eu sou especialista, eu que entendo, né? O especialista técnico, ele é o especialista, é ele que manja. Ponto final. Então a concepção de autonomia profissional dele tem esta característica. E do intelectual crítico, tá? Autonomia como emancipação, liberação profissional e social das opressões. Veja, isso está comum aqui ao Contreras. Vale a pena você dar uma olhadinha. Assim que terminar o vídeo, eu posto esse link aqui no comentário do vídeo. E se você quiser dar uma olhadinha nessa tabela, se cai Contreras nas indicações do concurso, essa tabela aqui é obrigatória. Eu, se estivesse na pele de quem vai fazer um concurso com Contreras, eu faria a tabela, eu copiaria a tabela para entender um pouco mais, dando exemplos de cada profissional aqui. Tá bom? Bom, simbora. 7ª Java Unesp. O que nós temos aqui? Ladislau Dobor.
Unesp 2015. João Carlos, professor PEB 2 de uma escola pública municipal, leu nos parâmetros curriculares nacionais. Espera aí que tem um erro aqui. Aí, melhorou. Primeira a quarta série, que mesmo os alunos... Parâmetros curriculares, Marco? Não, a questão não é parâmetros, relaxa. É o mesmo jeito que aconteceu com o FCC lá, vai falando de uma coisa e depois pula para outra. Mesmo os alunos que conseguem completar o ensino fundamental acabam dispondo de menos conhecimento do que se objetiva para aqueles que concluem a escolaridade obrigatória. Como outros colegas, ele vem buscando melhorar o seu trabalho educativo de modo a reverter essa situação. É o professor João Carlos, que viu lá nos PCNs que o aluno aprende menos do que deveria. E ele tenta reverter isto, ok? Ok. Ao buscar a razão do baixo rendimento, por que acontece isso, né? João Carlos encontrou possível resposta na obra de Dolbor. De acordo com esse autor, o estudante brasileiro, de acordo com o Dolbor, o estudante brasileiro aprende menos do que se espera para o ensino fundamental. Por que o aluno aprende menos? Vamos apagar tudo aqui? Por que o aluno aprende menos? Essa é a história. Alternativa A. Aprende menos porque a escola deve ter esquecido de que o principal objetivo dessa etapa da educação básica consiste em desenvolver a cultura geral dos estudantes, a partir dos autores clássicos, sobretudo filósofos gregos. Deus do céu, essa alternativa está muito ruim, né? Muito ruim. Alternativa B. A escola... Por que o aluno aprende menos? Porque a escola está demasiadamente preocupada com as novas tecnologias. Não tem computador, não tem tablet, levando os alunos a navegarem entre as mais diversas e incertas opiniões disponibilizadas na internet. Como é que é isso aqui? Então, os alunos estão navegando muito, está sobrando internet na escola, sobrando equipamento, os alunos estão navegando muito e estão ficando perdidos, não dá, né? Vamos para C. Os educadores terem se acomodado à ideia de que ninguém mais pode aprender tudo o que a humanidade produz. Lembra aquela história, o último homem que sabia tudo? Ah, meu Deus! E por isso optaram pela redução do nível de exigência da escola. Então os professores pensaram assim, não dá para aprender tudo, vamos ensinar menos, ofertando escasso conteúdo acadêmico. Que alternativas ruins que a Unesp fez, hein? Ficou fácil para vocês, não? Vamos para D. Os alunos aprendem menos, por quê? Falta de disciplina, bagunceiros, de atenção, de paciência, de persistência, de capacidade de perseguir objetivos a longo prazo, comportamentos típicos dos estudantes da geração atual. A geração atual é indisciplinada, é impaciente, é isso? Resultado do descaso familiar, olha. Então veja, a Unesp deixou fácil, né, gente? Porque essas 4 primeiras não dá. Então não aprendem por quê? Porque a falta de vínculo entre o conteúdo escolar... Olha aí, eu não saí da frente, que erro. Falta de vínculo entre os conteúdos escolares e a sua realidade, pois os sujeitos dessa faixa etária, ensino fundamental, né? Interpretam o mundo a partir do espaço em que vivem, isto é, a partir da sua realidade concreta. O texto do Labzal Dolbor não vai falar aqui em realidade local, olha, só nesta frase... Tem 2 vezes a palavra realidade. Realidade local, realidade concreta, que é aí que pode melhorar. Portanto, é essa alternativa a correta, não tem nem o que ver. Ficou fácil essa questão, porque a Unesp esculachou as 4 alternativas aqui, né? Tanto é que 90% de vocês acertaram, estava esculachado aqui, né? As alternativas, tá? Então se dividiu aqui um pouco entre as duas aqui. Falta de disciplina, olha a criançada indisciplinada, né? E ninguém mais sabe tudo, então os professores estão ensinando menos. Não dá também, gente, tá? Onde é que está isso lá no texto do Dolbor? Ele vai falar aqui em requalificação dos professores. Por quê? Tá? Pois esses serão naturalmente levados a confrontar o que ensinam com as realidades vividas. Olha a palavra realidade. Sendo que, dessa maneira, colocados na mesma situação que os alunos que escutam as aulas e enfrentam dificuldade em fazer a ponte entre o que é ensinado e a realidade concreta no seu cotidiano. A história é essa, o aluno tem dificuldade entre aquilo que é a realidade dele, de vida, e aquilo que está tendo lá na escola. Lembra dos autores, Thelma Weiss, Delia Lerner, todos falando a mesma coisa? Sabe, não, falamos isso sempre, todo simulado, né? Sabe fazer troco no farol, mas não sabe matemática na escola. É aqui.
O Ladislau-Dauber vem nessa mesma corrente. A realidade concreta do aluno, o professor deveria se aproximar mais da realidade concreta para poder fazer com que o aluno tivesse menos dificuldade em aprender os conteúdos que são colocados na escola, tá? Esqueci do chat aqui, por sorte não tem nada, né? Falta de vínculo entre conteúdos escolares e a realidade do aluno me faz lembrar de Emília Ferreiro. E isso, lembra da Thelma Weiss, Délia Lerner, falando que começou levando um choque, né? Porque olhava para os alunos na escola e falava, como que eles não sabem nada? Na rua eles sabem muito conteúdo, né? Exatamente isso, o Ladislau-Dauber tem essa parte, e é bom que a gente vá juntando esses autores, agrupando, né, eles em categorias, categorizando os autores, que fica mais fácil a memória, ela ajuda quando ela faz pontes, né? Quando você coloca pontes, galhos, amarrações com outros conteúdos. Bom, simbora para a antepenúltima. Agora eu trouxe duas da Kishimoto. Uma que tem o Vygotsky, uma que tem o Piaget. Então, mas não cai a Kishimoto, mas não tem problema. Porque aqui a ideia foi exatamente essa. Pegar esses autores, Kishimoto está em 2 editais aí dos concursos, Jundiaí e mais um que eu não me lembro. E a ideia é mais ou menos essa, eu trago a autora, mas eu pego daquelas questões daquela autora aquilo que tem a ver, mesmo nos editais que não estejam presentes elas. Aqui é Vygotsky, tá? Então vamos lá, VUNESP. As características ou elementos fundamentais da brincadeira são... Então olha, rápido e rasteiro. Quais são as características fundamentais da brincadeira, segundo Vygotsky? A brincadeira ela envolve uma situação imaginária, envolve imitação e envolve regras. Qualquer um que trabalhou com criança pequena, educação infantil, vai saber que isso aqui está muito presente, né? Bom, elementos fundamentais da brincadeira é o que? É o prazer, a futilidade. Aí chutou, né? Fútil, a brincadeira é uma coisa fútil. Reduziu, né? Aqui xingou, na verdade. Não dá. Não dá. Brincadeira, o elemento fundamental da brincadeira é o instinto natural. A oposição ao trabalho. Olha aí, outra palavra ruim. Oposição ao trabalho. Lembrar que Vygotsky vem, né, da próxima, da União Soviética, né, oposição ao trabalho e à criatividade. Oposição à criatividade? Como é que fica isso? Não dá, né? Tá ruim também. Alternativa D. Fundamentos da brincadeira são a cópia do real, ela copia, ela fantasia, até podia ser, porque cópia e imitação tá a mesma coisa. Fantasia e situação imaginária, ok. De novo, essa história de futilidade, palavrinha ruim, hein? Não dá para encarar. Vamos para a última. A brincadeira tem como fundamentos a liberdade criadora, tudo bem. A utilidade pedagógica, aí sim, hein? Utilidade, palavra reducionista. E a oposição ao trabalho, de novo isso, oposição ao trabalho. Não é brincadeira, não é trabalho, é brincadeira, é coisa fútil. Olha, é a mesma coisa de futilidade isso aqui, né? Então, a alternativa melhor é lá em cima. Ela envolve uma situação imaginária, por isso que é brincadeira. É de brincadeira, não é de verdade. Lembra dessa brincadeira? É de brincadeira, porque é uma situação imaginária. Envolve imitação, envolve regras. Qual brincadeira não tem regras? Tudo bem, vai modificar a regra, não vai respeitar mais regras, sim, né? Então, como é que o pessoal respondeu? 85% foram bem, a questão estava, pela eliminação estava boa. A alternativa que o pessoal mais confundiu aqui, poucas pessoas, mas olha a palavra futilidade, gente. A brincadeira é uma coisa fútil. Isso não pode ser um elemento fundamental da brincadeira, não pode ser isso, né? Onde está isso lá no livro da Kishimoto? Ela cita o próprio Vygotsky, lá na página 43. Nos primeiros anos de vida, a brincadeira é a atividade predominante e constitui fonte de desenvolvimento ao criar zonas de desenvolvimento proximal, ou potencial, né? Ao prover uma situação imaginativa, por meio da atividade livre, a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e internaliza as regras sociais. É isso. Então, Vygotsky, lembrando, regras sociais, né? Sócio-interativo. É isso a teoria do Vygotsky, né? O social. Então, aqui está regras, está ligado ao social, né? Vamos lá, olha o chat. Piaget e Vygotsky, mas vai estudando, vai fazendo as questões, porque ele vai à medida que isso vai avançando, né? Essa aqui é uma questão exemplo, né?
Eu até estou usando essa metáfora, tá? Que tem um autor, Lukács, eu acho, que fala que mais ou menos assim. Eu não sei dizer quem é o autor, não sei dizer a frase correta, mas mais do que as ideias tenderem aos fatos, é importante que os fatos tendam às ideias, né? É uma metáfora que eu vou fazer com vocês. Vocês vão começar a reparar que não é vocês que decidem qual é a alternativa, é a alternativa que decide qual ela quer ser marcada, né? Então, por quê? Porque ela vai aparecer na alternativa, você fala, esta aqui. Esse aqui é um exemplo, olha, o Nessel aplicou em 2018, né? Conforme Kishimoto, é correto afirmar que a brincadeira, então a brincadeira para Vygotsky está lá, e a brincadeira para Piaget, o que ela é? Olha que coisa interessante, ela é um meio de estudar a criança e perceber os seus comportamentos. Tá boa, eu iria nela tranquilo. Ela é utilizada para revelar mecanismos cognitivos da criança. Fiquei na dúvida aqui, não sei se é bem isso. Ela é utilizada como instrumento de diagnóstico de problemas. Piaget não trabalha com a perspectiva de problema, gente, né? Ele trabalha com estímulo, enfim, não é a perspectiva de resolução de problemas, é uma coisa, mas a perspectiva de problema não. O que é a brincadeira para Piaget? Ela é considerada uma situação imaginária. Olha, quais são as fases? Quando a criança está no início da leitura escrita, não é operatório concreto. Então, para o Piaget, não é só uma situação imaginária. Tá? Existem brincadeiras, jogos de construção, que se chama, né? Jogos de construção. Por que esse pessoal adora Minecraft? Né? Aqueles bloquinhos quadrados, né? Você deve ter filho aí, é um Deus acuda. Filho e adolescente, diga-se de passagem. Adoram Minecraft. O que é Minecraft? É um jogo de construção. Tá? Minecraft é imaginário, ok, mas a criança na vida real gosta de jogos de construção. Com um monte de objetos, eles constroem, ou seja, jogos de construção. Então, não é só uma situação imaginária, essa não daria para ir. Tá? Brincadeira é uma conduta que resulta de influências sociais recebidas ao longo dos anos. Brincadeira é isso? É uma conduta social recebida ao longo dos anos? Não sei, eu teria muita dúvida. Olha, para mim, a alternativa boa, lendo rápido, estaria na A, mas não é a A, tá? Olha aí o cuidado, é a B. Olha a palavra aqui, fundamental para entender isso. Cognitivo. Piaget não foi, não escreveu comportamentalismo. Isso vem lá do behaviorismo, teoria do estímulo-resposta. Não, ele foi construtivista. A criança constrói o seu conhecimento, ele trabalhava com o conhecimento, trabalhava com o cognitivo. Então aqui é preciso que a alternativa venha para você. Se você for olhar, você acaba marcando A. Eu teria marcado A com certeza. 53% responderam correto, metade, uma questão de Piaget, né? Não é uma questão de Kishimoto, questão de Piaget. Tá? E onde foi a fonte do erro? Exatamente na A que eu honestamente já marquei, nessa questão aí. Quando eu fui fazer, marquei a A. Mas não prestei atenção no comportamentalismo em oposição ao cognitivismo do Piaget, tá? Agora o chat encheu, não dá nem para ler isso aqui. Muito bem a diferença de Piaget e Vygotsky e isto. É outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Muita gente não gosta do estudo em grupo, né? Estudar em grupo realmente é muito ruim, mas o debate no grupo é sensacional. Tanto é que quando você posta aqui no chat um comentário, você não está ensinando as pessoas, você está aprendendo mais do que quem está lendo o comentário. Por isso que é importante o debate, por isso que o estudo em grupo é importante. Aliás, a formação de grupos é uma das características das pessoas que são bem-sucedidas, né, gente? Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês hoje estavam com aquela preguiça danada. Terça-feira, meu Deus, vou lá fazer aquele estudo. Acaba vindo por conta do grupo, porque você quer postar uma questão, porque você quer conversar com uma pessoa que está aqui no grupo, e aí você acaba vindo aqui para a questão, né? Para o simulado. É mais ou menos aquela história de você não quer andar na rua, não quer correr. E a sua colega também não quer correr. Aí uma fala, vamos correr hoje? Vamos andar hoje, vamos. Nenhuma das duas quer, mas as duas vão andar. Tá? Acontece isso por quê? Porque é a influência do grupo. Muitos de vocês não queriam fazer simulado hoje, não queriam estar estudando aqui essa hora. E vem por conta do grupo. Então, por isso que é importante postar. Por isso que é importante vocês comentarem, elogiar, como vocês estão fazendo. A colega que posta. E os comentários de vocês são muito superiores aos meus, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, tenho certeza disso. Então, vamos embora.
que Piaget fala então? Piaget adota uma conduta livre, espontânea, construtivismo, lembra? Que a criança expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe dá. Para o autor, ao manifestar a conduta lúdica, a criança apenas demonstra o seu nível dos estágios cognitivos. Piaget não foi um psicólogo comportamentalista, foi um biólogo que trabalhou com psicologia cognitiva e não comportamentalista, tá? Como foi aqui o erro da maioria das pessoas que se equivocaram nesta questão. Tá? Uma conduta que resulta, aqui quem foi na questão número questão E, uma conduta que resulta das influências sociais estaria ligado ao Vygotsky. Lembra a questão passada? Se fosse Vygotsky aqui, aí estaria perigoso aqui, esta última alternativa está aí. Mas o Piaget é um cognitivista, ligado ao conhecimento, tá? E não ao comportamento, nem às influências sociais. Influências sociais sim, mas não explicitamente, né? Depois a gente pode um dia conversar num simulado aqui, falar sobre isso. Ele falou muito do aspecto social, isso é muito pouco divulgado. Piaget falou muito das influências do meio ambiente, as influências do professor na aprendizagem do aluno, mas as pessoas não divulgaram, tá? Isso, é exatamente isso, porque aqui no simulado, né, ou no debate aqui no chat, você expõe um ponto de vista e olha o ponto de vista do outro e fala, nossa, eu preciso corrigir o meu, tal. Isso aprende muito, né? Tá certo, Paulo Freire, quando você vai para o ensino é que você aprende, né? Tem um método, eu vou até escrever no chat, tá? Tem um método chamado, acho que é assim, Feynman, de estudo, acho que é assim, que não tem nada de diferente do que falou o Richard Dale lá, né? Que quando você está ensinando, você está aprendendo. Que se você simular estar dando uma aula, estar fazendo uma aula, você está aprendendo muito, né? Bom, para isso que existe o chat, porque aí o chat você entra aqui na parte ativa. Por que a gente pede para vocês fazerem o simulado, hein? Por que não é só uma aula de simulado aqui, você olhando para o vídeo, escutando e fazendo? Porque ao fazer você entra na parte ativa. Ao comentar no chat, você entra na parte ativa. E aí entrando na parte ativa você vai aprender muito mais, né? Vamos para a última. Essa questão última, para alguns não está corrigido, viu? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fez 8 questões e apareceu como 7 na sua pontuação final. Depois eu arrumei isso, estava com um pequeno problema isso aqui, tá? Bom, 2019, objetiva, de acordo com Weiss e Sanches, marcar C para as alternativas certas e E para as erradas. A gente não está muito acostumado com isso, né? Está acostumado com V ou F. Falei, nossa, eu vou colocar essa que é para quebrar um pouquinho o gelo, né? E após assinalar a alternativa que representa a sequência correta. Então, caixa de combinação. Vamos lá para ver se serve. Eu tenho aqui C e E, C e E, C e E, não adiantou nada. Vamos para as alternativas. Vamos para A. Avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor, perfeito. Já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Olha que frase bem construída, né? Avaliar o aluno também é avaliar que tipo de intervenção que ele foi submetido, né? Que o ensino tem que ser planejado e replanejado em função de quem? Do aluno. Faz uma sondagem, né? Aquela sondagem vai avaliar se você fez intervenções nele e depois você vai planejar de acordo com isso. Tá bom, tá correto, então ela é C, ela é correta. Ela sendo correta, a 1 permanece, a B não permanece e a D não permanece. E aqui, deixa eu apagar, então a B não permanece e a D não permanece. Aqui que é o importante de riscar isto, por quê? Vamos lá. Porque eu não preciso saber se a segunda ou a terceira, uma das duas, se eu souber uma das duas, eu consigo resolver. Eu não preciso saber as duas. Então vamos lá para o número 2 aqui. Ao montar uma situação de avaliação, vamos montar uma sondagem, vamos pensar assim. O professor precisa ter clareza sobre as diferenças que existem entre situações de aprendizagem e situação de avaliação. E agora? Uma sondagem, ela é uma atividade diferente do que uma aula regular? Um simulado. Aqui a coisa se complica para o meu lado, né? Porque eu faço do simulado uma aula. Então aqui, vamos ficar na dúvida? Não sei se isso está correto. E como eu falei, como aqui eu tenho a possibilidade de estar errada ou estar correta, eu vou para a última. Numa atividade para verificar uma aprendizagem determinada, a maioria dos alunos vai mal,
é certo que o professor está acertando. O que é isto? Olha aí o simulado que eu faço, olha as questões que eu faço. E não há necessidade de rever o seu encaminhamento. Se a maioria da classe vai bem, e alguns não, esses não devem ser atendidos imediatamente através de outras atividades. Devem buscar sozinhos possibilidades de superação de suas dificuldades. Se vire, por que errou? Olha aí, não dá, né? Então veja que isso aqui ficou errado, né? Ficou muito errado, tá? Ficou muito errado, então esta aqui é a possibilidade que eu tenho, tá? Ficou certo. Então veja, mesmo com o trabalho na caixa de combinações, o que acontece? Mesmo eu ficando na dúvida, eu consigo sair da questão se eu trabalhar bem essa caixa de combinação embaixo, né? Bem, é isso. Bom, olha, 90,4% do pessoal acertou, todo mundo foi bem, aqui é 19, né? Tá errado isso aqui. Aqui é 19 e 21. 19 e 21 acertaram a questão. E onde foi a fonte do erro? Foi lá embaixo. Ó, foi lá embaixo, a pessoa achou que avaliar a aprendizagem do aluno também é avaliar a intervenção do professor, estava errado. Não, está certo. Então vamos lá, didaticamente. Onde que a Thelma Vaz fala? Primeira, ao montar uma situação de avaliação, o professor precisa ter clareza sobre as diferenças que existem entre situação de aprendizagem e situação de avaliação. Tá? Então aquilo que nós ficamos na dúvida, que é a número 2 aqui, tá? Isto para a Thelma Vaz é correto. Você faz sondagem todos os dias com os alunos? Não. Né? Mesmo aqui no simulado, né? A gente está fazendo só questões. Tem gente que faz simulado assim, não faz? Mas aqui não. Você faz a questão e nós trabalhamos aqui como o grupo foi, qual a nota geral, que agora virou, o frisson virou a nota geral aqui, né? Como o pessoal foi, como o grupo foi, e agora em cada questão, como que o pessoal foi. Vai além do simulado, tá? Se fosse só o simulado, só a prova, ponto final, né, que é o que ela fala aqui, a situação de avaliação, ela é uma, a situação de aprendizagem, ela é diferente, tem que ter clareza que são diferentes, tá? É isso que ela fala. Bom, a segunda questão correta dela, a avaliação da aprendizagem é também a avaliação do trabalho do professor. Avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Olha, replanejar, se o aluno aprendeu, vamos de uma forma, se o aluno não aprendeu, retomamos. Só para lembrar do Contreras aqui, né? Não foi bem? Volta nele, tá? Volta nele. Ok. E por último, aqui que estava a alternativa errada, né? Se a maioria da classe vai bem e alguns não, esses que não foram bem, devem receber ajuda pedagógica. É a recuperação paralela. Quando, numa atividade para verificar uma aprendizagem determinada, a maioria dos alunos vai mal, é certo que o professor não está acertando e precisa rever o seu encaminhamento. Isso é muito legal, né? Porque você vai na escola, lembra aqueles mapas de conselho de classe? Você vai olhar lá os alunos, daí aquela disciplina tá lá, tudo em vermelho, e o professorzão orgulhoso, porque ele é o ríspido, ele é o rígido, ele é rigoroso, né? E todo mundo vai mal na matéria dele. Olha aí, põe ele para dar uma lidinha na Thelma Vaz, né? Se a maioria da classe vai bem, e alguns não, estes devem ser atendidos imediatamente através de outras atividades que possibilitem a superação de suas dificuldades. Eu quis gravar para vocês o imediatamente, justamente para a importância que existe, né? Você, quando faz o simulado, você erra. Por que ela põe no imediatamente? Porque aquilo está bem presente na pessoa. Errou. Se você vai e discute e você vê por que errou, qual foi o raciocínio, né? Porque uma das ideias presentes aqui, nesse tipo de trabalho que a gente faz, é qual é o raciocínio que você fez, né? Você foi no Piaget cognitivo, você foi no Vygotsky social, o raciocínio aqui é importante. E isso você só vai lembrar se for imediatamente, né? O que eu sempre falo? Não adianta fazer, eu acabei de falar no começo lá, não adianta você fazer o simulado no domingo, no sábado e vir hoje para o estudo. Isso tem uma redução da importância. Por quê? Porque eu tenho que lembrar como que eu fiz a questão lá no sábado. Então, quando a criança erra, quando nós aqui erramos, se imediatamente você for chamado para explicar o que você fez,
a possibilidade de você entender o que você fez e você se corrigir, ela é muito maior. Está aqui presente na Thelma Vaz também, não é novidade nenhuma porque eu estou falando para vocês, né? Muito bem, a nota geral. Aprendo mais conversando do que leio. Já tive um professor que parecia ficar feliz quando a turma não ia bem na prova. São os vícios sociais, né? Eu estava lendo esses dias um artigo da LDB, que a LDB tem 30 anos e o pessoal não modifica as práticas reprovatórias, né? É isto. Então aqui, esse pedacinho da Thelma Vaz eu acho muito interessante para o trabalho do dia a dia, para quem trabalha, né? Para quem trabalha no dia a dia, se ler esses autores como Thelma Vaz e aplicá-los, é muito bom, é muito sucesso, tá? Pessoal, passamos até 1 minuto do horário, tá? Obrigado pelas respostas lá no Telegram, 2 questões. Vamos ver se a gente consegue postar aqui no YouTube as questões repetidas que já fizemos para vocês, uma questão ou outra por dia. E na terça-feira eu conto com vocês aqui para discutirmos, para postar no chat, para nos divertirmos aqui, né? Um estudo com grau de diversão, tá? Obrigado mesmo, boa semana para todo mundo. Se cuidem, a pandemia não acabou. E vamos em frente, não parem, não parem. O Telegram tem essa característica para aquela pessoa que está cansada, então faz só 2 questões por dia, né? Quem está mais descansado, vem aqui nas terças, assiste vídeos, estuda, enfim, etc. Tá bom? Gente, obrigado de verdade, de coração. Boa semana para todo mundo, tá? Um abraço.